Bom dia, galera. Bom dia, bom dia. Galera, vamos lá. Física 3, aula 25. Oscilações em ondas. Tubos sonoros, né? A gente vai falar um pouquinho aí sobre os tubos sonoros. Mais especificamente sobre os instrumentos musicais, né? Que são produzidas através de tubos, como flauta, trompa, trompete, trombone, saxofone, como chama? Violino, O violino não, Lacerda. É só os que tem sopro, que você assopra. tipo a flauta, aí Certinho. tem, tem a flauta doce, Isso, Lazinho. Isso mesmo. Flauta doce, trompa, trompete, trombone, saxofone. Esses que a gente assopra, né? Todos eles têm uma característica, que eles são produzidos através de um tubo, né? Tem um tubo, tem um cano, né? O ar vai passar ali pelo cano. Então, para formar as ondas estacionárias, né, as ondas sonoras aí, em um tubo, é igual quando a gente forma a onda estacionária numa corda, tá? Então, se eu coloco a fonte, né, que é a minha boca, né, a boca de quem está tocando aí, em uma extremidade aberta do tubo, quando eu assoprar, né, eu vou gerar ondas estacionárias para que ela se propague até a outra, né? O berrante, né? Eu estava tentando lembrar o nome, o berrante, que a gente, né, para tocar, você tem que produzir uma certa frequência na onda. Não é que nem os outros instrumentos, que é simplesmente você assoprar lá dentro. O berrante você tem que produzir uma certa frequência, tá? Porque senão ela sofre interferência e essas ondas aí, tá? Elas não fazem a ressonância, elas não vão vibrando até chegar na extremidade para fazer aquele som característico, né? Então, o que que ocorre? Ocorre interferência, né? Então, ela vai sofrer interferência, então elas vão bater lá no berrante e elas vão, tipo, ela vai bater e vai refletir, vai voltar, e aí não vai acabar não saindo o som, tá? Então, quando a gente fala num tubo, tem duas possibilidades, tá? Para produzir o som aí. A primeira possibilidade, tá? As duas extremidades serem abertas, tá? Então, a primeira possibilidade. Então, tem um tubo aqui, tá? Então, as duas extremidades são abertas e se forma ventre, tá? Nas ondas que vão passar ali dentro. Então, a primeira possibilidade de produzir um som é que as duas extremidades sejam abertas, assim como é numa flauta, né? Na flauta, só que a flauta, uma das extremidades, né, ela tem um biquinho aqui onde a gente assopra, que acaba sendo menor, tá? Uma outra possibilidade, né, é que uma segunda possibilidade, ou uma outra, é que uma seja aberta e a outra fechada. e a outra fechada, tá? Onde eu tenho isso? Na gaita, gaita de fole, aquele instrumento, né, muito comum dos escoceses, né? Os caras que usam kilt lá, aquela saia quadriculada,
né, os homens que usam aquela saia quadriculada, ele está com uma gaita de fole. Ela é aberta, um lado onde ele assopra, e o ar, ele vai, tipo, ter uma bolsa, assim, né, embaixo, que o ar vai para lá. Essa outra extremidade, ela é fechada, tá? Então, quando ela vai para lá, então vão fazer nós nas ondas, né? Elas vão se encontrar ali, então elas vão, né? Vai haver um nó ali, as duas ondas, elas vão se encontrar, então vai ter um nó entre essas duas ondas aí, e ela vai produzir um som, tá? Então, na primeira possibilidade, eu vou ter 4 tipos de ondas, como as duas são abertas, tá? Como as duas são abertas, eu vou ter uma onda que vai fazer isso. Deixa eu trocar a cor aqui, ó. Vou colocar azul. Então uma onda vai fazer isso. E a outra vai fazer isso. Tá? Quando eu tenho uma frequência, uma onda que faz isso aqui, só, tá? Isso aqui só. O comprimento dela, o comprimento total dessa onda, é o comprimento dividido por 2. Mas aí eu vou ter ondas que vão fazer isso aqui, ó. Elas vão ter 2 nós aqui, ó. Tá? Elas vão se encontrar 2 vezes. Então aqui é 2 vezes o comprimento dividido por 2. E eu vou ter ondas que vão se encontrar 3 vezes. 1, 2, 3. Então, 3 vezes o comprimento da onda dividido por 2. Como eu vou ter ondas que vão se encontrar 4 vezes. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Opa. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tá? Então, aqui, se elas se encontraram 4 vezes o comprimento dividido por 2. Já quando os tubos forem fechados, tá? Quando os tubos forem fechados, o que vai acontecer? Eu vou ter isso aqui, ó. Ela vai sair e ela vai se encontrar lá embaixo. Ó, ela vai se encontrar lá embaixo. Então elas sempre vão se encontrar diferente dessa aqui, ó. Ficava aberto aqui, ó. O nó era sempre antes, tá? Quando for fechado, o nó sempre vai ser lá no final. Tá? Então elas podem se encontrar assim. Assim. Se encontrarão aqui embaixo. Então, se encontraram 3 vezes aqui, daqui de baixo, 2 vezes, uma vez, e assim por diante. Só que aí o comprimento dela, tá, vai ser diferente. Ele vai ser o comprimento dividido por 4. Então, quando o tubo for fechado, o meu denominador aqui vai ser sempre 4. Tá? Ela vai e volta, vai e volta. Ela vai em 4 vezes aí.
Aqui vai ser 3 vezes o comprimento dividido por 4. Por que 3 vezes o comprimento? Porque ela vai bater 1, 2, 3 vezes aqui. Aqui ela 1, 2, 3, 4, 5 vezes. O comprimento 5 vezes dividido por 4. E aqui ela vai bater 7 vezes. 7 vezes o comprimento dividido por 4. No que for aberto, para cada nó a mais, eu somo 1. Então, eu vou assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu vou assim. No que for fechado, eu vou de 2 em 2. Então, é 1, 1 mais 2, 3, 3 mais 2, 5, 5 mais 2, 7, 7 mais 2, 9, 9 mais 2, 11, e assim por diante. Alguém falou alguma coisa aí? Porque eu não entendi a diferença do aberto e do fechado. Ó, quando for aberto, Bia, o que vai acontecer? Né? O número de nós. Desenho, nossa, torto. Esse aqui, vamos supor que ele seja fechado. Tá? Então, no fechado, o que vai acontecer? A onda vem. A onda ela sai daqui, ó. E ela vem para cá. Então, ó, tem um nó aqui. E no aberto, ela sai nas extremidades aqui. No fechado, elas vão se encontrar sempre aqui no meio. Tá? Sempre aqui no meio. Por que elas vão se encontrar sempre ali no meio? Porque elas vão bater, porque está fechado aquela parte ali. Né? Então, aqui é a entrada, e aqui é a saída. Saída e saída. Ela entrou no aberto, ela entra, ela consegue sair normalmente. Então, ela sai aqui, ó, pelas laterais aqui. No fechado, ela vai bater aqui, por quê? Porque é fechado, ela não vai conseguir sair. Tá? Então, ela sempre vai bater aqui no meio dele. Então, na hora de fazer o desenho, né? Na hora de fazer o desenho ali dentro, para saber quantos nós elas vão ter, tá? Lembre-se sempre disso. E aí, para saber, né? Para saber o comprimento dela aí, né? Para saber o comprimento. Quando for aberta, a ideia é assim, ó, o comprimento dividido por 2. Na aberta. Se eu falar que tem 3 nós, que elas se encontraram lá. Nossa, totalmente torto. 1, 2, 3. 1, ó, tá torto aqui, mas dá pra... Elas se encontraram 3 vezes. Elas se encontraram 3 vezes. Então, qual é o comprimento aqui? 3 vezes lambda dividido por 2. Se elas se encontrarem, sei lá, uma, duas, três, quatro, cinco, 6 vezes. Elas se encontraram 6 vezes. Então, L é igual a 6 vezes lambda dividido por 2. Isso na aberta.
Tá? Na aberta sempre assim. Fechada. Na fechada, eu tenho a primeira. A primeira vai ser lambda sobre 4. Tá? A partir daí, tá? Elas não se encontraram nenhuma vez aqui em cima, né? Elas não se encontraram nenhuma vez aqui. Dentro aqui, né? Então, aqui dentro, aqui, elas não se encontraram nenhuma vez. Elas se encontraram só aqui na extremidade. Então, eu vou pegar uma que se encontre uma vez aqui, ó. Então, ela se encontrou uma vez lá embaixo, porque é fechada, ela sempre vai se encontrar aqui, sempre vai formar um nó aqui. E ela se encontrou uma vez aqui. Tá? Então, eu tenho um nó lá dentro. Então, o comprimento vai ser sempre o número de nós mais 2. Então, encontrou um nó aqui. 1 mais 2, 3. Então, vai ser 3 vezes o comprimento dividido por 4. Nas fechadas, é sempre por 4. Na aberta, por 2. Na aberta, o número de nós vai ser o meu coeficiente aqui. Na fechada, é o número de nós mais 2. Então, tem um nó, 1 mais 2, 3. Se tiver 3 nós, aí faz 3 mais 3, 6. Aí fica 6, comprimento dividido por 3. E assim por diante. Deu para entender agora? Sim, sim, Nada. obrigada. Então, eu sempre vou achar o número o comprimento desse tubo aí assim, tá? Eu já sei o comprimento do tubo, né? Já consigo achar o comprimento dele aí. Como que eu acharia a frequência lá dentro dele, né? Já para produzir uma nota musical. Lembrando que as notas musicais são produzidas através de uma determinada frequência, tá? Então, como que eu vou achar essa frequência aí? Então, eu tenho o comprimento do tubo. Eu vou ter a velocidade do ar lá dentro, tá? Eu vou ter a velocidade das ondas lá dentro. As frequências, né? Elas vão depender aí se o tubo é aberto ou se o tubo é fechado. Se o tubo for aberto, eu vou ter o número de nós. Se ele for aberto, pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, infinito. Se o tubo for fechado, vou colocar aqui, ó, F de fechado, aí pode ser 1, 3, 5, é sempre mais 2, 7, 9, 11, e assim por diante. Ou seja, se for ímpar, tá? Se meu N for ímpar. Então, se o meu tubo for fechado, ele vai produzir sempre um número ímpar. Se ele for aberto, ele pode produzir ímpar, mas ele pode produzir par. Ele produz todos os números, tá? Então, como, né, eu vou analisar isso aí? Então, se eu falar que meu tubo é aberto, eu uso aqui. Se eu falar que meu tubo é fechado,
eu já sei que eu vou produzir aqui. Minha frequência. A frequência, vou colocar aberta. Minha frequência para o tubo aberto. É o N, é o número de nós lá que eles vão ter lá dentro, vezes a velocidade, dividido por 2 vezes o comprimento do tubo. Quanto maior o meu tubo, menor vai ser a minha frequência. Então, uma flauta, que é pequenininha, uma flauta doce, o comprimento dela é menor do que um trompete, um trombone, tá? Então, ele produz uma frequência. Se o meu comprimento é menor, minha frequência é maior. Ela produz um som mais agudo, um som mais fininho. Um trombone, o comprimento dele é maior. Se o comprimento dele se torna maior, a frequência dele se torna menor. Se a frequência se torna menor, ele produz um som mais grave, um som mais grosso. E quando o meu tubo for fechado, vai ser o N vezes a velocidade, dividido por 4 vezes o comprimento do tubo. Tá? Então, o tubo fechado, 4 vezes o comprimento. Como o meu denominador é maior aqui embaixo, é 4, tá? O que acontece? Os tubos fechados sempre vão produzir frequências mais baixas. Sempre vão produzir frequências mais baixas. Sempre vão produzir frequências menores. Ou seja, som mais graves. Tá? Então, toda vez que eu tiver um tubo fechado, consequentemente, o som dele vai ser mais grave. Lógico, se a minha velocidade for a mesma. Tá? Estou falando da mesma velocidade. Então, uma pessoa soprando aí na mesma velocidade, os tubos fechados eles vão produzir som mais graves. Tá? Um exemplo disso, galera. Um exemplo disso. Quem nunca pegou um canudinho, tampou a parte dele de baixo, ficou segurando com a mão, aí ficou assoprando dentro dele, aí ele vai fazendo um barulhinho. E aí você vai subindo a sua mão, né? Você vai diminuindo o comprimento. Eu não tenho canudo aqui, mas você vai... Aí ele vai fazendo um barulhinho bem característico, né? Ou pegou uma tampa de caneta, né? E vou colocar o microfone perto aqui que vai... Então vai produzir um som. Se ao invés de assoprar a tampa da caneta, eu assoprar o tubo da caneta, o comprimento do tubo é maior. Tá? Ele vai produzir um som diferente, mesma velocidade. O comprimento do tubo da caneta é maior do que o da tampinha, né? Então, eles vão produzir sons diferentes. Né? Então, essa frequência, né, a nota que ele vai produzir, depende do comprimento do tubo e da velocidade que eu estou soprando e do número de nós que vão ter lá dentro. Né? Então, se for aberto, 2. Se for fechado, 4. Tá? Sempre assim. Então, vamos lá. Nos exercícios aí. Ó. A crista do crânio de um dinossauro, Parasaurolopho, continha uma passagem nasal na forma de um tubo longo e arqueado, aberto nas extremidades, nas 2 extremidades. O dinossauro pode ter usado a passagem para produzir sons de modo fundamental do tubo. Um dinossauro macho
típico possuía uma passagem nasal com 2 metros de comprimento, enquanto que os crânios dos fósseis das fêmeas da mesma espécie revelaram passagens nasais mais curtas, admitindo-se que o som se propaga no ar com uma velocidade de 343 metros por segundo. Assinale a alternativa que contém o valor da frequência do modo fundamental do som emitido pelo macho, comparativamente se a frequência desse som seria maior ou menor do que das fêmeas. Tá? Então, ó, como que seria a frequência dele aí? Então, F é igual a N vezes V dividido por 2L. Se ele está falando que é fundamental, então vai ser 1. Tá? Meu N vai ser 1. Fundamental. 343 dividido. O comprimento dele é 2. Então vai ficar frequência é igual 343 vezes 1, 343, dividido por 4. Dá 8. Aqui sobra 2. 23 dá 5. Sobra 3,30 dá 7, que dá 28, sobra 2, 5. Então a frequência dele, 85,75 Hz. Aí ele fala, para comparar se a fêmea teria um som, uma frequência maior ou menor. Galera, o tubo dele tem 2 metros. Se for menor o da fêmea, se for 1, o que vai acontecer? Esse número aqui de baixo vai ficar menor. Quanto menor for esse número, são grandezas inversamente proporcionais. Quanto menor for esse número, maior vai ser a frequência. Então, a frequência da fêmea é maior. Então, a fêmea vai ter um som mais agudo. Tá? Então, a do macho, 85,75 Hz. A da fêmea, é maior. Ela tem uma frequência maior. Não sei quanto, porque ele não fala o tamanho do tubo da fêmea. Aqui ele só fala que a fêmea tem um tubo maior, ou um tubo menor. Né? Então tá errada. Então, a alternativa certa aí, ó, a fala que 75, B 98, 67, a D aproximadamente 86 Hz de frequência do som fundamental emitido pela fêmea seria maior do que a do macho. Então, alternativa certa aí, alternativa D. 2. Um tubo cilíndrico está totalmente cheio de água e tem uma torneira fechada em sua parte inferior. Quando a torneira é aberta, a água escoa, fazendo com que seu nível dentro do cilindro abaixe com uma velocidade de 1 centímetro por segundo. Um diapasão com frequência de 440 Hz é colocado para vibrar próximo à extremidade do cilindro e a torneira aberta. Sabendo que a velocidade de propagação do som no ar dentro do tubo cilíndrico é de 352 metros por segundo, o intervalo de tempo necessário para que sejam produzidas dentro desse tubo ondas sonoras estacionárias com frequência igual à do modo fundamental da ressonância é... Então, mais uma vez, ele fala em modo fundamental. Ele fala aí do primeiro, né? Do fundamental. Então, a frequência. A frequência vai ser 2N. Por que 2N? Porque eu tenho do diapasão e da água. Então, tem que multiplicar por 2. Menos 1, que vai ser o modo fundamental.
tá? Vezes a velocidade, tudo isso dividido por 4 vezes o comprimento. Por quê? Porque o tubo é fechado, né? O tubo é fechado agora. Ele não é aberto lá no final. Ele tem a torneira do lado, mas ele não é... Eu tô falando do final. Então, a frequência é 440. Ele fala do modo fundamental, que é 1. Menos 1. Velocidade 352. 4L. Eu não sei o comprimento desse tubo aí. Então vai ficar 440 é igual. 2 vezes 1, 2. 2 menos 1, 1. Vai ficar 1 vezes 352 dividido por 4L. Uma regrinha de 3 aqui, né? Fica 0,16 sobre 1, 17. 1760L é igual a 352. L é igual a 352 dividido por 1760. 0,2. 0,2, ou se você preferir, 20 centímetros. Lá no enunciado ele fala que a água desce a 1 centímetro por segundo. Cadê essa parte aqui? Ó? A água escoa fazendo com que seu nível dentro do cilindro abaixe com velocidade de 1 centímetro por segundo. Então, quanto tempo vai demorar para baixar tudo? Tempo é a distância dividido pela velocidade. 20 centímetros é o tubo. A velocidade é 1. 20 segundos. Alternativa certa e alternativa C. Aí na 3 agora. Compressão e expansão. Então tem uma mola aí. Ela tá juntinha assim e aí mais separada. Então aqui é a compressão e aqui é a expansão. E aí tem um tubo. Tá, assim, tem assim. Então aqui, ó, ele coloca aqui comprimento sobre 4. Então é 1/4 aqui. Tá? Considerando as figuras 1 e 2. Com relação às ondas sonoras em tubos, avalie as afirmações a seguir. Então, a primeira. As ondas sonoras são mecânicas. Verdadeiro. Ondas sonoras têm que ser mecânicas. Porque senão não existiria som. Como não existe som no espaço. Mecânica, ela precisa de um meio para se propagar. Então, até aqui está a verdade. Longitudinais, que necessitam de um meio material para se propagarem. Certo. Como representado na figura 1. Perfeito. Então, a 1 é verdadeira. 2. Uma onda sonora, propagando-se em um tubo sonoro, movimenta as partículas do ar no seu interior, na direção transversal, como representado na figura 2. Falso. A primeira já fala assim, ó. Ondas sonoras são ondas mecânicas longitudinais. Então, aqui na 2 ele fala que é transversal. Tá errado. Tá? Ondas sonoras são longitudinais. 3. Os tubos sonoros com extremidades fechadas, como representado na figura 2, pode estabelecer todos os harmônicos de uma frequência fundamental. Falso.
eles só podem produzir os ímpares, né? 1, 3, 5, 7, 9. Só os abertos podem produzir todos, tá? Então, correto, apenas alternativa A. Então, correto aí só a A. A4. As apresentações do Circo da Física se encerraram de forma triunfal, com a orquestra de cientistas. Nesse espetáculo, os músicos usam máscaras e roupas para homenagear grandes nomes da física. Isaac Newton e Albert Einstein, por exemplo, tocam trompa e flauta, respectivamente. No quadro a seguir estão os nomes dos cientistas homenageados, os instrumentos que tocam e suas características sonoras. Então tá lá, Einstein, flauta de Pan, instrumento de sopro, tubo fechado. Essa flauta de Pan aí, se você anda pelo centro de São Miguel, centro de Itaim, às vezes tem um pessoal, uns bolivianos que assopram ela, né? Tem um som bem característico, um som bem harmônico, bem legal. O segundo, Isaac Newton, trompa, instrumento de sopro, tubo aberto. Faraday, trompete, tubo aberto. Tesla, saxofone, tubo aberto. Planck, violino, corda. Marie Curie, contrabaixo, corda. E Galileu Galilei, harpa, corda. Com base no quadro, assinale a alternativa correta, tá? Das afirmações aí. Então, mesmo que todos os instrumentos musicais toquem a mesma nota, podemos distingui-los por causa de suas intensidades sonoras. Falso. A gente pode distinguir eles por causa do timbre. Tá? Então, eu sei quem fala, eu sei quem está falando comigo por conta do timbre, não por causa da intensidade. B. No saxofone, a onda estacionária produzida possui ventres nas duas extremidades do tubo. Saxofone é um tubo aberto. Então tá certo. Então, a alternativa certa aí, na 4, alternativa B. Tá? Vamos só as outras aí, porque elas estão erradas. Em todos os instrumentos musicais, as ondas estacionárias são produzidas devido ao fenômeno da refração e da interferência, né? Falso. Elas são produzidas pelas múltiplas reflexões nas extremidades dos instrumentos. Né? Então, as ondas dos instrumentos daqui, ela vai batendo aqui assim, ó. Tá? Então, por isso está errado. D. As ondas sonoras produzidas pelos instrumentos de sopro possuem maior velocidade no ar do que as ondas sonoras produzidas pelos instrumentos de corda. Falso, a velocidade é a mesma. Tá? Em torno de 350 km por hora. Tá? Vai ser diferente se o meio de propagação dela for diferente. E o meio de propagação é o mesmo, o ar. E aí, a flauta de Pan, os comprimentos dos tubos definem a amplitude das ondas sonoras produzidas. Falso. Se a gente lembrar, frequência é igual N, o número de ventres lá de nós, vezes a velocidade, dividido por 4 vezes o comprimento. Então, o comprimento, ele vai interferir na frequência. Tá? Então, por isso que a E também está errada. Beleza, galera? Dúvida?